Pessoal, tudo bom com vocês? O que é gramática? Primeiramente, eu sou linguista, ou seja, não estou aqui falando sobre os meus achismos, e esse também não é um áudio sobre o conhecimento da gramática tradicional repetido tantas vezes na escola, né? Isso daí vocês já estão cansados de saber que a escola fala, a gramática normativa, professor de português, que gramática é sintaxe, morfologia, e que é um conjunto de regra, e tá. Isso daí todo mundo sabe, todo mundo estuda. A ciência que estuda a língua, a gente tem que olhar um pouco mais para a ciência, principalmente os professores, parar de falar tanta besteira. E, inclusive, isso está nos parâmetros curriculares nacionais. Isso não é apenas conteúdo de. Não é apenas, né, tipo assim, a linguística. A linguística é uma. Não. Né? A linguística é uma ciência. Os linguistas são cientistas. Eles deveriam ser mais ouvidos na sociedade. Em vez de colocar biólogo para falar de uma coisa que não tem nada a ver, médico, cientista político, né? Principalmente sociedade brasileira. Os linguistas são cientistas que fazem pesquisa, assim como o médico, né? Há descobertas científicas na linguística. É uma ciência que tem métodos científicos validados por uma comunidade, tanto no Brasil quanto internacional. Né? E é uma ciência cujos métodos de pesquisa se remete a séculos passados. Então não foi uma coisa que surgiu do nada assim. Né? Esses estudos tem uma grande bagagem nesse estudo. Né? A gramática que você conhece, a gramática da escola, a gramática tradicional, ela foi desenvolvida por professores, filólogos. Eu vou ter que explicar um pouquinho a diferença, e muitas delas estão estagnadas em conhecimento, inclusive de outros séculos, se vocês forem pesquisar. Dá uma olhadinha aí, pessoal, nos grandes nomes das gramáticas brasileiras. Bechara, Celso Cunha. Eu estava vendo lá o outro lá, do século passado. Né? E ele provavelmente, tudo que ele construiu ali, né, se fundamentou na, em teorias e conhecimentos que foram superados hoje pelo conhecimento linguístico, científico. Né? A escola, infelizmente, não acompanha esse avanço. Tem mudado com os parâmetros curriculares nacionais, só que assim, mudou e o professor fala assim. Tanto que eu vi um monte, assisti a um monte de vídeo no YouTube para poder fazer esse áudio aqui. O professor fala assim: o que é gramática? O vídeo no YouTube. A professora fala assim: eu estou falando aqui da gramática tradicional. É claro, é isso que ele ensina. Ele nem consegue entender além aí do que é realmente gramática. Olha só, conhecimento científico para vocês aqui, quentinho. Olha só, gramática, a gramática normativa, ela foi, muitas delas, na verdade não é só uma, tem várias, e elas até, os gramáticos até entram em conflito com o que eles dizem. Né? Se você fizer um estudo de gramáticas do português brasileiro, você vai ver que há conflitos, né, entre o que os gramáticos falam, que eles têm informações diversas. E eles se basearam em conhecimento estagnado, que nem é mais dito na ciência, né? E esqueceram de reciclar esse conhecimento. Né? E fizeram umas constatações irracionais para pensar algumas coisas que não fazem sentido algum. Até porque talvez naquela época, na época que eles estudaram, o conhecimento também não, a respeito de língua, não fosse tão evoluído. Só para vocês terem uma ideia, somente na década, meados do século XX, que os estudos sobre texto mesmo começaram a ter uma validade científica, porque antes, no início do século XX, o texto ele não era objeto de estudo da linguística desse jeito, não, cientificamente. Ele não era dada, não eram trazidos das discussões sobre texto. A linguística textual ela surge depois aí desse período. Na verdade, os interesses dos linguistas durante muitos anos, eles interessaram, eles tiveram interesse, né, os cientistas mesmos, em ficar comparando uma língua com a outra, tentando buscar uma língua mãe, a língua mãe das línguas, esse tipo de coisa. Até que eles descobriram que, né, não era só por aí a discussão e foram surgindo outros caminhos na linguística, da área de texto,
da área de discurso e por aí vai. Muita coisa, de contribuição da antropologia, da psicologia, né? A, a filologia, né, é uma área. Gente, dentro da linguística tem muita briga também, dentro de, de cada área. Né? Tem algumas confusões, assim. Eu acredito que a ciência deveria ser. Cada área deveria se completar, né? Mas, assim, a filologia, ela tem, né, uma área chamada filologia, e muitos gramáticos são filólogos. E eles trazem o conhecimento muito atrelado ao que é pensado só nessa área, entendeu? E a linguística do início do século XX, ou a filologia é uma ciência, é uma maneira de pensar, vamos dizer assim, muito antiga, é muito, o que eu quero dizer com muito antiga? Muito, ela não é tão recente, né, na, na linguística. E algumas coisas concepcionadas por esses gramáticos foram quebradas, certo? Então, muito desse conhecimento ali não traz outras áreas, outras reflexões dentro da linguística e também se baseiam em teorias ultrapassadas. É nesse sentido que há toda essa crítica a respeito da, da gramática, da gramática normativa. E ela não é científica, ela não leva os princípios científicos mesmo que baseiam a linguística de maneira geral. É nesse sentido que ela não é considerada como ciência, apesar de ter sido desenvolvida por professores, né? E algumas foram. Há um ranço aí também dessas gramáticas, de um período de prescrever, de julgar a fala, esse tipo de coisa, né? Os avanços sobre essas questões na ciência, na área de humanas, na antropologia, também tem a ver. E muita coisa, a gente mudou depois de meados do século XX. Então, muita coisa recente. Então, um conhecimento bem antigo de filosofia, algumas concepções inadequadas foram trazidas para a produção dessas gramáticas, né? E aí você tem esses maus entendidos hoje. É muito complexo explicar isso por aqui, mas é isso que aconteceu mesmo, né? Hoje há outras gramáticas que foram escritas por linguistas mesmo, né? E, e elas são vistas numa perspectiva de tradição, né? E algumas gramáticas tentam trazer o conhecimento linguístico, mas sempre colocando a categorização dentro da gramática, ou seja, morfologia, sintaxe, aí vem oração subordinado substantivo, o que é substantivo, aí vem as classificações de substantivos, não sei o quê. E, entende? Então, sempre numa perspectiva ainda muito gramatical, não muito científica, abrangente, né, como deveria ser proposto, né? Na verdade, o ensino de língua portuguesa na escola deveria ser completamente reformulado numa perspectiva bem diferente do que é ensinado hoje, né? E o espaço mesmo, ele fica muito restrito, né? O que é cobrado mesmo são algumas regras. Aí tem professor que fala assim, a gramática fala de regra, gente. A linguística também fala de regra. E na verdade as regras que a linguística fala sobre são mais científicas do que as regras da gramática, com base em pesquisa científica, conhecimento científico. A gramática normativa, ela não vem de uma produção estritamente científica, certo? E a regra na língua, e aí tem todas aquelas separações que eu trago aqui para vocês no canal, o que é fala, o que é escrita, né?
que a gente precisa levar em consideração para pensar a língua, porque é uma coisa muito mais complexa do que pegar e colocar um monte de regra em um livro. A linguística fala em regras, a linguística fala em gramáticas, né? E ela até há questionamentos além, por exemplo, uma gramática universal a todas as línguas. A gente vai entrando dentro dessas discussões que tem antropologia, sociologia. Isso não é levado, né? E a regra de uso, aí as pessoas também misturam regra de uso de linguagem formal com com língua falada, e aí julga língua falada misturada com regra de uso, são coisas diferentes, né? E eu acredito que o estudante da escola é muito subestimado nessas discussões. É por isso que há uma resistência tão grande na escola. No Brasil, a educação funciona assim. Na base da educação, ensino fundamental, médio, são contadas um monte de mentira, várias mentiras para os estudantes. E aí depois, quando ele entra na universidade, que essas mentiras são desconstruídas. Eu acho que isso daí é subestimar a pessoa, né? Quem é que criou essas leis aí para falar sobre o que vai ser ensinado, os parâmetros curriculares nacional? Tá muito equivocado. Já teve mudança, tá melhorando, né? Porque antes era pior. E então é isso. Gramática, ela a gente não pode falar em gramática, a gente tem que falar em gramáticas, porque existem várias regras e existem várias normas de uso na língua de vários grupos sociais e não só uma gramática, né? E aí vem falar de que o vestibular cobra, tá? O vestibular cobra, mas isso no Brasil. A gente tem que ir para conhecimento além, né? Língua é uma coisa maior. O que a ciência faz? O que os cientistas estudam? Eu disse aqui para vocês. Então, gramáticas, né? Até porque não existe só uma, e os gramáticos mesmo entram em conflito em relação a algumas normas, e, né, atrelada a um momento histórico de pensar a língua, que já foi superado, né, de pessoas, e aí esse conhecimento não reflete a evolução da ciência. Vamos fazer essas separações, né? Um abraço a todos. Tchau, tchau.